Olá pessoal, você que acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Vamos fazer um vídeo aqui mostrando a dinâmica de um amplificador para o HF, que é aí a faixa da TV digital. Eu tinha feito um projeto, que é esse projeto aqui, e tinha pensado em construir ele, né? Só que, assim, eu acho desnecessário eu fazer o que eu já tenho de forma funcional. Vou dar um exemplo aqui. Eu já tenho o meu amplificador da TrueSpec e ele tem um filtro aí de rejeição de banda, que é um filtro para FM. Então ele vai amplificar só os sinais na faixa de V e o HF. E se você quiser também deixar a parte de FM ativa aí, né, sem acionar o filtro, ele vai amplificar também o sinal para a faixa de FM. E eu tinha comprado há muitos anos atrás um amplificador de antena. Esse amplificador aqui, ó. A placa tá feinha, ela tá surrada, tomou chuva, acabei deixando ela jogada por algum tempo. Só que outro dia, mexendo ali na sucata, eu acho que eu mostrei para vocês em um vídeo, eu achei essa placa, falei, eu vou testar ela para ver se está funcionando. Apesar de ter tomado chuva, ter ficado ali no meio da sucata, que fica na cacheta libera na casa, eu pensei, vou testar para ver se está funcionando. E, para minha surpresa, ainda estava funcionando. E, assim, eu não tenho como mostrar a intensidade de sinal que ele está amplificando. Para isso, a gente precisaria de um medidor de campo para mostrar aí quantos dB, né, ela está amplificando. O amplificador está amplificando. Porém, ele já está de forma funcional. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ressuscitar esse amplificador. Ele não está funcionando, por que nós vamos ressuscitar? Porque eu vou fazer uma fonte para ele e vou fazer um divisor. Aqui eu perdi o parafuso aqui, então eu tive que improvisar. Soldei direto ali e soldei ele no negativo. Vamos entender a dinâmica desse amplificador então. Esse amplificador, ele funciona da seguinte forma. Ele tem duas entradas. Ele tem uma entrada para 300 ohms direto e uma entrada para 75 ohms. Ele usa uma forma aqui bem diferente de casador de impedância na sua entrada. É um casador de 1 para 1. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E é isso mesmo aqui, ó. A mesma relação de espiras que tem em um dos enrolamentos, tem no outro também. Então é um casador de 1 para 1. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. E cadê a entrada? Deixa eu só ver aqui ó. A entrada dele, né, vai para o terra. Então é estranho, mas é isso mesmo. A função dele aqui é só fazer uma distribuição melhor do sinal, né? Já que nós temos a entrada aqui de 300 ohms e de 75 ohms, então ele só vai redistribuir o sinal aí. É feio desse jeito, diferente, mas não tem o que fazer. É isso daí que está aqui no projeto, né? Depois tem o filtro passa alta. Esse daqui tem um diferencial. Ele tem a bobina impressa. Então é capacitor, bobina, capacitor. Vai em outro capacitor aqui, ó. Vou mostrar para vocês. E esse capacitor, ele joga o sinal, esse segundo capacitor joga o sinal aqui para o primeiro transistor amplificador na base do transistor. O emissor dele vai direto no terra. Joga em outro transistor, na base de outro transistor. O emissor dele já tem um capacitor e um resistor. E o sinal sai aqui no coletor. E a alimentação também vem pelo coletor. Passa aqui para um resistor. Esse aqui é um resistor. Aqui, ó, alimentando o nosso circuito. Então, ele utiliza basicamente dois transistores.
Na etapa de VHF acontece a mesma coisa, o sinal chega aqui da antena, tem duas entradas também, uma para 75 ohms e outra para 300 ohms, tem um trimpote atenuador. Aí, em vez de ser o filtro passa alta, já é o oposto, tem um filtro passa baixa. Tem a entrada do sinal, indutor também impresso, capacitor indo no terra, indutor levando o sinal que também entra aqui, ó, no mesmo capacitor. Então a entrada de VHF e UHF vai pelo mesmo, o sinal segue o mesmo caminho até os transistores. Só que nós vamos utilizar só o estágio de UHF. Nós vamos utilizar aqui só o estágio de UHF, porque não tem necessidade, né? Não tem nenhum canal em VHF aqui na minha cidade. Já tiraram os canais aí analógicos. Só tem um canal, é o canal 40, também está na faixa de UHF. Então o filtro passa alto aqui, ele só vai permitir os canais acima da frequência de UHF. Esse projeto de filtro aqui já veio no próprio, já veio aqui de fábrica, né? São os dois capacitores aqui, ó. O indutor está na parte impressa lá. Esse aqui é o capacitor que liga. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o capacitor que liga o sinal nos transistores. Depois vem para os transistores. Tem alimentação. Coloquei aqui só um resistor representando a alimentação. Geralmente é aquilo que eu falei para vocês em outro vídeo. É um amplificador de baixo ruído e de alto ganho. Então geralmente usa transistores com baixa capacitância interna, alta frequência de transição, ou seja, trabalha numa frequência muito alta, e com baixo ruído interno. Se bem que todo transistor ele tem o seu ruído, né, por causa da dopagem lá do material semicondutor. Enfim, não vamos entrar nessas questões, né? Aqui nós temos essa parte toda. Detalhe, esqueci de falar para vocês, isso daqui fica próximo da antena. Só que como nós vamos utilizar ele na anteninha interna, e só quando o sinal estiver ruim, quando estiver chovendo, alguma coisa do tipo, que nós vamos utilizar isso daqui. Então eu não vou colocar ele numa caixa para ficar externo, eu vou pegar aqui para vocês verem. Então pessoal, estou pensando em alocar ele nessa caixa aqui, ó. Era um receptor antigo, queimou. Então eu estou pensando em alocar ele aqui dentro, fazer uma fonte, colocar aqui dentro, junto com ele, né? Vou fazer um acabamento para isso aqui, tá muito feio. Vou lavar, a gente vai trabalhar esse conjunto todo. Depois eu mostro para vocês como é que ficou. Nós vamos acomodar ele aqui dentro, junto com a fonte. E geralmente isso daqui era a parte do splitter, né, que dividia o sinal. Ou seja, levava a alimentação pela antena, pelo mesmo cabo coaxial. Então ele leva a alimentação DC. E aqui nós temos a saída do sinal AC e o RCA fêmea. RG fêmea, desculpe. O RG59 fêmea, que é o padrão aí para os receptores, né? Que usa o acoplamento aí, ou a saída de 75 ohms. Então não tem nada de excepcional nisso daqui. Só para mostrar para vocês a dinâmica. Desculpe, pessoal. Só para mostrar para vocês a dinâmica aí do nosso amplificador de UHF. O estágio de VHF, não vou nem falar, todos dois usam o mesmo transistor, os mesmos transistores. A única diferença é que o acoplador de VHF aqui é diferente, o casador de impedância dele é diferente. Tem se fosse para olhar em termos de indutância, é uma indutância maior. E geralmente, em vez do filtro passa alta, você vai ter um filtro passa baixo, só inverte a dinâmica aqui. Você tem os indutores, indutor e o capacitor aterrando aí, né, fazendo. Geralmente esses dois filtros eles trabalham utilizando aí a lei das reatâncias, a lei das reatâncias capacitiva
e a reatância indutiva para trabalhar ressonando na frequência aí, né, da faixa passante do filtro. Então não é nada, como eu disse para vocês, não é nada excepcional. Só para a gente mostrar aqui. Então eu não vou fazer. Por que eu abri mão de construir isso daqui? Funciona, funciona. No site aí, tem um site do Tono da Eletrônica, tem um modelinho lá pronto. Tem outros sites aí, tem um site acho que chama Next. Lá também, acho que é Next mesmo. Lá também tem vários modelos de amplificador de UHF. Na verdade, lá tem vários projetos para muita coisa. Projetos simples, funcionais, com poucos componentes. Geralmente é um site aí que hospedava vários projetinhos aí que ficava espalhado na internet. É mais ou menos semelhante aí ao Pinterest, acho que é esse mesmo que fala. E nesse Next ficava armazenado alguns projetos. Por que eu abri mão de construir aquilo ali? Como eu disse para vocês, é para não ter mais do mesmo. Não tem necessidade de eu fazer muitos amplificadores, sendo que eu só vou utilizar um. E esse daqui eu já tinha comprado, já está pronto, funcional. Vou mostrar para vocês ele funcionando depois. Como eu disse, a única coisa que eu não tenho como mostrar é a relação da intensidade do sinal, o quanto que ele está tendo de ganho, mas está funcionando. Como é que eu sei que ele está funcionando? Porque a partir do momento que eu corto a alimentação, ele deixa de levar o sinal para o receptor, para a minha TV. Então eu sei que ele está funcionando nesse sentido. Uma coisa que eu pensei aqui também, né? Da mesma forma que colocaram um acoplador para... um atenuador aqui para VHF. Esse tripódozinho tá velho, tá feio aí, mas não tem necessidade, eu não vou nem utilizar ele, para falar a verdade. Como eu disse, eu vou utilizar só a etapa de UHF. Uma coisa também que eu notei é que eu não tenho a referência desses transistores. E mesmo quando você tem, você precisa de um catálogo aí, né? De SMD para você ter aí a referência dos componentes que estão aqui. Então, se queimar esses transistores aqui, estou sem referência, já que toda a polarização, todo o circuito foi desenvolvido em função desse amplificador aqui. Então, se queimar, estou sem referência. Enquanto não queima, como ele utiliza uma alimentação muito baixa, não vai tomar chuva nem nada, então acredito, e também a antena vai ficar desligada na época de chuva, então não vai ter perigo de estática nem nada. Então, acredito que não tem motivo para queimar. Ele funciona de 5 a 9 volts, a tensão aí de alimentação. Então, eu estou pensando em fazer uma fonte intermediária aí entre 6 e 9 volts. Não sei se eu faço variável para testar, mas não tem necessidade, né? Eu testei ele com 5 volts ali, funcionou beleza. Vou colocar uma pausa aqui e vou colocar ele funcionando para vocês verem. Então, meus amigos, fiz um improvisation aqui, improvisei, então tá aqui a antena, tá aqui o amplificador indo lá na antena, emenda ali, alimentação, 5 volts, vou desligar aqui para vocês verem, desliguei, sumiu o sinal, vamos ligar novamente. Um pouco mais de 5 volts, sei lá. Então ele está funcionando perfeito, né? Só vou colocar isso numa caixa, acomodar ele, limpar, fazer a fonte. Aí a antena mesmo, se eu pegar nela, some o sinal. Só lembrando aqui, ó, uma base de madeira. Não tem nenhum contato elétrico entre o acoplador, o transformador ali, né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Aqui, ó. E a gente fez o nosso transformador, né? Nosso balão. E não tem nenhum contato entre ele e a antena, separado. Então o efeito aí é simplesmente pelas características elétricas do sinal.
Como eu tava mexendo na antena, o sinal some. Muita alegria, muita emoção, não era 49, nem 49. Vamos colocar aqui 9 volts para ver. Calma. Não vai mudar nada, né? O carro é grande, mas vai caber. O consumo é bem baixo, 20 miliamperes. Vai azul, 39, pra gente saber o que acontece. Vai ficar azul, vai ficar... Tá balançando ali, tá dando mau contato. Deixa eu pôr uma pausa aqui só pra mim. Junto com essa família, sim, uma família faturou essa S10. Então, pessoal, aqui ó, 9 volts. O número é 0235. Balançar ali dá mau contato. Foi o Eliomar Aí, ó. Ferreira de Teoflotone. Parabéns, Eliomar Ferreira da Desligar de Silva. novo. Você faturou o... Aqui, ó.